E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Lá na atividade, eu estou pedindo para vocês olharem a revisão analítica e com base na revisão analítica, primeiro vocês fazerem a identificação daquelas variações mais significativas. O que vocês já fizeram em sala isso, né? Então só quero que vocês agrupem e mandem para mim junto com as outras duas questões. Tá? Então é uma fábrica de chocolate, então vocês vão pegar, ver quais são as variações que estão fora da sazonalidade de uma fábrica de chocolate, que seria de novembro a abril a maior movimentação, e mandar para mim, marcando lá onde é que vocês identificaram isso. Seguindo a matéria, a gente tem aqui no tema 4, técnicas de auditoria. O que é isso aqui? Quando você vai auditar uma conta, você tem que, primeiro, antes de qualquer coisa, entender o que é que aquela conta significa. Então você tem que entender o que representa ter um valor contabilizado naquela conta. E dependendo disso, você vai utilizar técnicas diferentes para você fazer essa contabilidade. Desculpa, para você fazer essa auditoria. Então nós temos aqui as principais formas ou técnicas de você auditar. Uma das técnicas que nós chamamos é uma contagem física. É um procedimento realizado no caixa, no estoque e nos bens imobilizados. O que é isso? Se o saldo da conta representar um quantitativo de um número, de um quantitativo dentro da empresa, para você auditar aquela conta, você vai ter que fazer uma contagem física. Então, por exemplo, caixa. Caixa representa o quê? Quanto que você tem em caixa naquele momento que você fez a auditoria, ou naquele ano, né, no 31 de dezembro, quando terminou o exercício. Então, para você fazer a contagem de caixa, exatamente como você vai estar se certificando que você tem lá no teu caixa naquele dia, naquele 31 de dezembro, o valor que está dizendo. Você está dizendo que tem R$3.000 no caixa 31 de dezembro, o teste de auditoria que você vai fazer é contar o caixa e ver se efetivamente tem esses R$3.000. Esse seria então um teste de contagem física. Se você tem também lá um total no teu ativo imobilizado de bens, você vai ver estatisticamente e fisicamente se existem esses bens que você está controlando e está valorizando lá dentro do teu imobilizado. Então o teste de contagem física é quando o saldo representar uma quantificação física. Outro tipo de teste que você faz também, que você conta, seria qual? Estoque. O estoque representa uma quantificação de estoque que você tem naquela data. Então, se você quer fazer auditoria sobre o teu saldo de estoque, você vai ter que fazer uma contagem física do teu estoque. O modus operandi, como você faz essa contagem de caixa, como você faz essa contagem de estoque, na semana que vem eu vou estar passando para vocês como tema 5, mas que, como vocês viram, não fazem parte aí das nossas duas atividades. Ok? Então, o teste de contagem física seria isso. Confirmação junto a terceiros. Confirmação junto a terceiros é quando você tem um saldo que representa um saldo em parceria ou envolvendo um terceiro. Por exemplo, se você tem um saldo na conta fornecedor, significa que você tem um valor a pagar ao fornecedor. Se você tem um saldo na conta cliente, significa que você tem um saldo a receber do cliente. Se você tem um saldo na conta banco, significa que naquele banco você tem um saldo naquela data, em 31 de dezembro, por exemplo. Então, o teste de confirmação junto a terceiros é você enviar um e-mail, enviar carta para esse terceiro e pedir que ele confirme se em 31 de dezembro aquele saldo que está lá contabilizado representa o efetivo saldo ou não. Isso vai ser um teste de confirmação junto a terceiros. E vai ser sempre adotado quando a conta for uma conta que represente um saldo vinculado a um terceiro. Ok? Mais uma vez, a forma que a gente vai fazer isso, a metodologia que a gente vai fazer isso, a partir do tema 5, mas também não estou cobrando isso nas duas atividades. Teste de conferência de cálculo seria o quê? Seria quando a conta representar o resultado de um cálculo. Por exemplo, empréstimos, né? Estoque, depreciação, provisionamento de juros, todas essas contas representam resultado de cálculos que foram feitos. Impostos, né, cobrados. Se você quer saber, por exemplo, se um tributo está calculado bem provisionado,
você vai ter que fazer um teste considerando o cálculo que foi feito em cima daquele tributo. Se você tem uma folha de pagamento, você vai ter que fazer os cálculos da folha de pagamento. Se você tem encargo sobre essa folha, você vai ter que fazer os cálculos sobre os encargos dessa folha. Então, todas as vezes que você tiver uma conta que o saldo represente um cálculo, você vai fazer um teste de cálculo sobre essa conta. Inspeção documental. O que é isso? É toda vez que o saldo representar uma informação que está documentada, suportada num documento. Então, geralmente é uma despesa isso, né? É o que a gente chama de vouchar uma despesa. Esse termo vouchar é inspecionar um documento. Então, você vai ter lá, por exemplo, uma despesa com manutenção, e você vai ter que ver se efetivamente a comprovação que está lá na contabilidade dessa despesa com manutenção representa uma despesa com manutenção. Se você tiver, por exemplo, uma despesa com treinamento, você vai ter que ver documentos que comprovem que houve realmente esse treinamento. Então, teste documental, você vê se o documento que suporta aquela operação está correto. Vale dizer que a utilização de um tipo de teste não invalida do outro. Logicamente que tem alguns testes que são prioritários em relação a outros, são mais importantes pelas características da conta. Mas você pode fazer teste de confirmação de terceiro, pode fazer teste de cálculo e pode fazer teste de inspeção de documento, por exemplo. Nada impede que você utilize esses três testes, mas é interessante você saber qual que você vai fazer primeiro desses três. E é exatamente isso que eu estou pedindo para vocês fazerem na questão 2 da sua atividade supervisionada, que eu peço aqui. Identificar os tipos de técnicas que devem ser adotadas para auditar cada conta descrita e qual a influência com as contas patrimoniais e quais testes a serem feitos nessas contas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, vocês estão vendo que aparece teste de cálculo, teste de confirmação junto a terceiros, documental e contagem de caixa. Aqui, ao final da planilha, tem aqui escrito resultado. O que é isso? Para essas contas de resultado que estão aqui, que são as mesmas aqui de cima, eu só dividi 6 meses e 6 meses, vocês vão colocar aqui, se vocês acham que o teste na despesa de cálculo é teste de cálculo, vocês vão colocar, vocês acham que na conta despesa com salário, você vai utilizar teste de cálculo, você vai colocar aqui 1. Se você acha que vai colocar teste de cálculo e teste documental, você vai colocar 1 e 3, ok? E você vai fazendo isso para todas as contas. Aqui você vai dizer a conta do ativo, você vai escrever, você pode aumentar aqui a largura da coluna, né? Você vai escrever aqui o nome da conta do ativo que tem influência com essa conta, despesa com salário, e qual tipo de teste você faz nessa conta do ativo. Então, por exemplo, aqui, né, você queria colocar no ativo, seria a conta bancos. Aí você colocaria do lado qual é o teste que a gente vai utilizar para banco. Banco é uma confirmação junto a terceiro, então a gente colocaria aqui do lado 2. E depois nós teríamos o quê? Salários a pagar. Seria uma conta de cálculo, então nós colocaríamos aqui teste de cálculo 1. E já que eu fiz como exemplo aqui, então, despesa com salário seria um teste de cálculo e teste documental. Aí seria 1 e 3. Ficou claro? Então eu quero que vocês façam isso para todas essas contas, além daquela questão de vocês já fizeram em sala as principais variações. Vocês fazendo isso até o final, vocês vão ter os 3 pontos, ok?
A questão da atividade, que vale 7 pontos, vocês vão responder essas perguntas. E essa última pergunta que eu fiz aqui, é que eu acabei de explicar para vocês, né? Quais são as técnicas de auditoria são mais adotadas, são essas 4 que eu acabei de explicar para vocês, e vocês explicarem uma delas, ok? Moleza, mamão com açúcar, não existe coisa mais tranquila do que essa. Se tiverem alguma dúvida, me procurem aqui no WhatsApp, eu vou responder a todos, tá ok? Valeu, gente.